Voltamos com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre direito do consumidor. E para isso nós convidamos a juiz forana, doutora Ana Carolina Holanda Maciel de Araújo, que é especialista em Direito Processual Civil, mestranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa e também é advogada na comarca de Juiz de Fora. Doutora, hoje é muito comum, as pessoas ficarem ligando para o consumidor, cobrando ele, Às vezes liga para o trabalho, fala com um colega da pessoa sobre a dívida, ou até mesmo conhecidos, O Código de Defesa do Consumidor, ele é taxativo em reprovar condutas que o devedor inadimplente seja ridicularizado ou ameaçado, Ou, de qualquer forma, constrangido a pagar seu crédito, além dos limites traçados pela legislação. Gostaria que a doutora explicasse ao nosso telespectador o que é a cobrança abusiva e quais limites para realizar essas cobranças. A cobrança abusiva ela vem estipulada no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e ela é aquela realizada que constrange, fere os direitos do consumidor. A cobrança ela não pode ser realizada em ambiente de lazer, ela não pode ser realizada em ambiente de trabalho, ela não pode ser realizada através de coação, ameaça, invasão de privacidade. A cobrança ela pode sim ser realizada por meios que não ferem essa privacidade do consumidor e ferem os direitos íntegros dele. Uhum. Então, mas quais os limites? O que o fornecedor também pode fazer para cobrar, Porque aqui nós estamos falando muito de proteger o consumidor, Mas nós sabemos também que existem pessoas que compram e não pagam mesmo, E o fornecedor ele pode se valer de alguns meios para cobrar essa dívida. Quais esses meios que ele pode utilizar, Telefonemas pode utilizar? O telefonema ele pode utilizar sim, desde que o consumidor não tenha feito o bloqueio da linha desses telefonemas, Uhum. Mas pode ser feito pelo telefone. Mas diretamente com o consumidor. Diretamente com o consumidor. Ele não pode deixar recado, não pode falar com terceiros, não pode falar nada com outras pessoas que não sejam consumidor. Uhum. Pode enviar carta, desde que não seja nada do lado de fora, falando o que é o motivo, e tem que ser nominal ao consumidor. E se, porventura, nada desses problemas se resolverem, ele pode entrar com uma ação de cobrança. Ah, pode entrar na justiça. Pode entrar na justiça com uma ação de cobrança contra o consumidor. Ah, muito bem, Nós falamos no bloco anterior, falamos sobre a questão da venda casada, Quando nós falamos lá da garantia estendida, Quem que nunca foi numa casa, de entretenimentos noturnos, como bar, restaurante, e se deparou com a cobrança da famosa consumação mínima? Quem nunca teve notícia de agência de viagens que somente comercializava pacotes turísticos fechados, sem possibilidade de adquirir o serviço de translado terrestre e aéreo separadamente? Você vai lá comprar seu pacote de férias, e aí você é obrigado a comprar a passagem aérea, o hotel, o seguro viagem, Começa a cobrar um monte de serviços, sem que você tenha a opção de optar por eles ou não, Se o consumidor comum nunca vivenciou alguma dessas situações descritas, certamente não escapará desta, que é infalível. Quem necessita de um empréstimo bancário, muito provavelmente vai se deparar com um gerente solícito, um gerente de banco, que o solicitará que adquira um seguro de vida, ou abra uma conta para poder fazer o empréstimo. O que todas essas situações têm em comum? Todas são exemplos de uma prática abusiva e criminosa proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, denominada popularmente de venda casada. Eu queria que a doutora explicasse para o nosso telespectador o que é a venda casada e como agir nesses casos, porque no caso de empréstimo, você precisa fazer um empréstimo, como que você não vai aceitar, A venda casada é aquela que o vendedor subordina ela a outro serviço ou a outra mercadoria. Como você disse, ela é um ato criminoso que pode ser punível com detenção de 2 a 5 anos ou multa pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. E nesse caso, quando o consumidor se deparar com esse tipo de abuso, ele pode se dirigir aos PROCONs dos seus municípios para fazer reclamação ou até mesmo à justiça para que esse abuso pare. Mas aí, no caso, ele corre o risco também de
de não ter o seu serviço, né, Prestado. o seu serviço prestado, né, por exemplo, o empréstimo bancário, né, mas ou então também, mesmo ela pode realizar um empréstimo e depois acionar a justiça também, há essa possibilidade, né? Acredito que sim. Né? Pode Porque, sim. porque, por exemplo... Porque às vezes ela precisa de uma urgência, né, igual um empréstimo consignado, a pessoa que faz é precisar naquele momento. Justamente. Ela pode fazer o empréstimo sim e posteriormente vir a discutir esse problema. Então, essa questão de consumação mínima não existe. Isso é venda casada. Venda casada. Uhum. Né? E no caso, então, também pode denunciar no PROCON. Pode denunciar no PROCON e ele pode tentar colocar até em prática o seu direito na hora, né? Alegando os seus motivos na hora que o vendedor for tentar fazer essa venda. Uhum. Muito bem. Bom, nós estamos aqui com pergunta dos telespectadores. O Jorge da Colônia, ele pergunta o seguinte, doutora. Como a senhora avalia a importância do advogado na defesa dos direitos do consumidor? Eu acredito que o advogado é muito importante para se valer os direitos do consumidor. Porque o advogado tem um esclarecimento que pode ajudar o consumidor em todas as áreas, em todos os tipos de venda, em todas as relações de consumo. E pode auxiliar esse consumidor, se porventura precisar de ir na justiça, pleitear alguns dos seus direitos. Uhum. Bom, a Constituição Federal mesmo fala, né, que o advogado ele é essencial à administração da justiça. Né? Então, toda vez que você sentir que foi lesado, né, procure um advogado, se esclareça, para que seu direito não pereça. Isso. Não é mesmo, doutor? Bom, a Aparecida Martins do Bonfim, ela está parabenizando pelo programa e dizendo que a exposição da senhora dos temas está excelente. Muito obrigada. Né? Muito obrigada, Aparecida, pelo carinho aqui com a nossa entrevistada. Bom, o Bruno do Segredo, ele pergunta o seguinte: eu comprei passagem aérea numa empresa em um site, eu desisti de viajar e eles disseram que não podem me devolver o dinheiro. Isso é certo? Não, isso não é certo. A empresa tem que te devolver o dinheiro. Você ainda tem duas opções. A primeira é cobrar esse dinheiro de volta ou pedir que eles remarquem a passagem para uma outra data que você, porventura, queira viajar. Se eles, porventura, não quiserem cumprir esse procedimento, você deve e pode procurar os PROCONs dos seus municípios ou até mesmo a justiça. Uhum. Mas nesse caso também tem que ter um prazo razoável para desistência, né? Porque eu não posso desistir no dia ou um dia anterior, né? Deve haver algumas regras com relação a essa desistência. Tem umas regras que o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece. Se não me engano, o prazo para devolução da passagem aérea são 15 dias após a compra. Ah, tá. Uhum. Bom, nós temos aqui uma pergunta da Amanda, de Santa Cruz de Minas. Doutora, o direito do consumidor ele existe em outros países? Existe. Inclusive, eu estou fazendo mestrado em Portugal. Lá existe o direito do consumidor também. É claro que tem outras abordagens, outros enfoques, mas a base é igualzinha à nossa. É realmente cuidar da parte hipossuficiente da relação, é cuidar do consumidor para que ele não seja prejudicado nas relações de consumo. É bom, na Argentina também o Código de Defesa do Consumidor lá é bem parecido com o nosso, né? Eu tive a oportunidade de alugar um imóvel, né? E lá a lei consumerista foi aplicada ao pé da letra. Sim, eles respeitaram todos os direitos que eu, como estrangeira, tinha na época. E eu achei bem bacana isso, né? Aproveitou lá em Portugal também eles aplicam a lei, né? Mas existem ao pé da letra. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e você ainda pode enviar sua pergunta. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos também um celular que recebe mensagens via SMS e via WhatsApp, que é o 9972-1640. Não sai daí, nós voltamos já já.